iniciar aqui com a nossa aula. Eu sou o Mauro Miguel e ajudo profissionais a dominar o Excel para trabalharem com mais segurança no local de trabalho. Vamos falar hoje sobre funções essenciais que o profissional deve dominar para ser mais produtivo no local de trabalho. Só deixa eu partilhar aqui a minha tela. Vamos lá, vamos lá. Conseguem ver a minha tela antes de eu avançar? Sim, Perfeito. Como dizer, vamos ver aqui funções essenciais que todo o profissional deve dominar para trabalhar com mais segurança no local de trabalho e também aumentar a sua produtividade. A primeira função que nós veremos juntos hoje é a função VLOOKUP. Para que serve a função VLOOKUP? A função VLOOKUP, ela procura uma informação numa base de dados e nos retorna. Então, veja só aqui, para ser mais prático. Tenho aqui uma tabela com as colunas ID, cliente, valor aqui, depois forma de pagamento, desconto e aqui valor final. Então, qual é a ideia aqui? Em função da forma de pagamento, existe desconto. Por exemplo, se a pessoa faz o pagamento por M-Pesa, não há desconto. Se faz em numerário, há desconto. BCI há desconto. Mola, não há desconto. Aqui houve uma redundância, mas tudo bem, vou deixar como está. Se faz por dinheiro, também há desconto. Então, nós queremos pegar essa informação aqui e trazer aqui nessa coluna. Então, manualmente, será que eu posso fazer isso aqui? Sim, eu até posso fazer. Mas qual é o problema disso? Primeiro, eu posso me equivocar durante o preenchimento e também posso perder muito tempo. Eu vou deixar chegar aqui, colocar assim: 0, BCI 10, mola 0, numerário 3. A pergunta que surge é: quanto tempo eu vou levar fazendo esse preenchimento manual? Sem contar que, se for, por exemplo, centenas de linhas, milhares de linhas, eu posso cometer aqui um erro de preenchimento. Então, é aqui onde entra a função VLOOKUP, que ele vai procurar aqui a forma de pagamento e vai nos retornar aqui o tipo de desconto a ser implementado e depois vamos aqui seguir com o nosso preenchimento. Tudo bem. Então, aqui, por exemplo, como é que eu farei? Eu tenho que dizer Excel, vá para essa tabela, procure por M-Pesa e me retorne o desconto correspondente. Depois, vá para aquela tabela, procure por BCI e me retorne o desconto correspondente. Então, esse trabalho é que o VLOOKUP vai fazer no meu lugar. Então, como é que eu faço o preenchimento? Então, é só seguimos aqui no passo a passo. É uma função com cerca de quatro argumentos. Então, vamos lá preencher na sequência. Vou colocar aqui igual. Depois VLOOKUP. Para quem usa a versão em português do Excel, a função VLOOKUP é PROC-V. PROC de procurar e V vertical. Então, é uma função que faz uma procura na vertical. Então, deixa ela só explicar como é que funciona, mais ou menos. Para o caso do BCI aqui, ele vai procurar BCI é igual a M-Pesa? Não. Então ele vai descer na vertical. Vai perguntar BCI é igual a numerário? Não. Desce na vertical. BCI é igual a BCI? Sim. Ele vai me trazer aqui o valor nesta coluna. Então, como é que eu faço o preenchimento? Como aqui estou a pesquisar por M-Pesa, vou clicar no M-Pesa, depois separador. Então, só deixar lá só dar um contexto aqui embaixo. Então, aqui eu tenho quatro argumentos. Primeiro é o valor procurado, que é este aqui. Quase sempre o valor procurado encontra-se à esquerda da função. Então, eu estou a preencher aqui a coluna desconto. Então, o valor procurado está logo aqui à esquerda. Quase sempre é sempre à esquerda. Então, depois disso, aqui tem um vírgula que é separador. Vou colocar aqui vírgula. Depois tem table array. Ou seja, eu vou procurar M-Pesa nesta tabela aqui. Agora, como eu vou depois querer pegar nessa fórmula e arrastar para baixo, a princípio, ele vai descer aqui o pagamento
e também vai descer aqui essa tabela. Mas eu não quero que essa tabela desça. Logo, eu vou clicar aqui na tecla F4 ou Fn F4 para trancar essa tabela aqui. Depois disso, separador. Aqui vem column index number, que é o número da coluna que eu quero retornar. Veja só, tenho aqui a forma de pagamento, tenho aqui o desconto. Então, o Excel ou o VLOOKUP, quando nós usamos, a primeira coluna que nós selecionamos, ele considera como coluna 1 e a outra, por acaso, aqui será coluna 2. Então, como eu quero o desconto, então aqui no column index number, eu vou aqui inserir 2. Fazer que eu quero aqui a coluna do desconto. Depois separador. Nesse último argumento eu não vou explicar, mas quase sempre colocamos zero, parênteses e enter. Então, veja só. M-Pesa, zero. Agora, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai, veja só, ele preenche aqui para os demais. Então, o VLOOKUP, ele foi para a outra tabela e veja só, ele aqui fez essas análises e preencheu todas as células para mim. Aqui não há margem de erro, ok? Aqui não há margem de erro. Então, agora, tenho esse valor aqui e tenho aí o desconto. Quer saber aqui o valor final? Para saber o final, para saber aqui o valor final, tem que fazer uma operação muito simples que consiste em o quê? Em dizer assim, o valor final vai ser aqui o valor menos o desconto vezes o valor. Essa parte aqui é matemática. Valor, como eu tenho desconto aqui e esse desconto é percentual, então fica o valor final menos o desconto vezes aqui o valor. Então, quando eu der o Enter aqui, opa, deixa eu só mudar aqui a formatação. Quando eu der aqui o Enter, depois clicar aqui duas vezes, então fica assim. Aqui o valor que tinha que pagar era 362, mas como pagou via BCI, teve aqui um desconto de 10%, então vai pagar aqui 325. Aqui tem que pagar 203, mas como pagou em numerário, tinha que pagar 3% de desconto a menos, então pagou 193. Veja só, usando o VLOOKUP aqui, eu trouxe o desconto e daqui efetuei esse cálculo aqui rapidamente. Efetuei aqui o cálculo rapidamente. Então, até então, VLOOKUP e trancar, está percebido? Então, sobre VLOOKUP, sobre trancar, está percebido? Senhores, vosso feedback para nós avançarmos. Moma, sim, está percebido? Ok. Então, vamos seguir aqui. Então, no caso que segue, veja só. Aqui tem o seguinte iniciado. Com base na média de vendas, indique quem ficou acima e abaixo da média. Tenho aqui esses vendedores que fizeram aqui essas vendas. Então, eu quero saber, dessas vendas que foram feitas aqui, quais foram os vendedores que ficaram acima e abaixo da média, ok? Então, aqui no Excel, sempre que nós tivermos uma coluna numérica, só de selecionar os valores, aqui nós temos três análises. Ele me diz qual é a média, que por acaso aqui é 12.448. Me diz aqui quantas células foram selecionadas, células preenchidas. E também qual é o total dessa coluna, que por acaso aqui é 74.930. Ok. Então, temos aqui essa situação. Então, para eu saber quem foram os vendedores que estão acima ou abaixo da média, primeiro você tem que fazer aqui é saber a média. Então, só de selecionar aqui esses valores, ele vai dizer que a média é aqui 12.448.
Tudo bem. Mas essa informação aqui eu quero numa célula. Então, vou chegar aqui e vou calcular a média. Como é que se diz média em inglês? Average. Então, aqui eu vou usar a função average, que é uma função que calcula a média. Ok? Então, eu aqui já calculei a média e aqui está o valor, que é o mesmo valor que eu tenho quando seleciono essas células, de 12.448. Ok, então aqui tem o valor. Então, aqui, por exemplo, a média eu sei que é 12.448. Aqui o Marcos vendeu 11 mil. Então, eu já sei que ele está aqui abaixo da média. O Pedro vendeu 12.677. Então, ele está acima da média. Ana vendeu 12.508. Quer dizer que está acima da média. A pergunta que surge é: eu vou levar quanto tempo a fazer esse preenchimento manual? A fazer esse preenchimento manual. Imagine, por exemplo, um cenário de um professor que tem, por exemplo, 5 turmas em função da média. Tem que dizer se a pessoa foi aprovada ou reprovada, por exemplo. Quanto tempo levaria a fazer esse preenchimento um a um? Então, eu vou lhe mostrar agora um recurso, uma função do Excel que vai fazer aqui esse trabalho no meu lugar, que por acaso aqui é a função if, que é uma função condicional que permite que o Excel tome decisão no nosso lugar. Então, em vez de nós aqui escrevermos acima, abaixo, o próprio Excel vai fazer todo esse trabalho aqui para nós. Então, só temos que usar o recurso correto, que para o caso aqui é a função if, ou para quem usa a versão em português é a função se, ok? Então, como é que fica isso? Vou chegar aqui, colocar igual if. Essa função aqui é uma função que tem três argumentos. Temos primeiro temos aqui o teste lógico, depois o valor se verdade e aqui o valor se falso. Ok? Então, o teste lógico consiste numa pergunta. Então, eu quero saber aqui, será que este valor de venda aqui, ele é maior que a média? Então, essa é a pergunta. Então, teste lógico é pergunta, que é, será que este valor de venda aqui, ele é maior que a média? Só, teste lógico é pergunta. Será que o valor de venda, o valor vendido, ele é maior que a média? Se for verdade, eu quero exibir qual expressão na célula, que é o próximo argumento, que é o valor se verdade. Então, vou chegar aqui e colocar separador. Então, aqui onde pede valor se verdade, vou colocar assim, entre aspas, acima da média. Fecho aspa, separador. E aqui no valor se falso fica abaixo da média. Explicando melhor aqui. Veja só, eu tenho aqui duas possibilidades. A venda pode estar acima ou pode estar abaixo da média. Então, se a venda não está acima da média, logo está abaixo da média. Então, eu só preciso fazer um e único teste para verificar se ela está acima da média ou não. Pois se ela não está acima, por consequência, estará abaixo da média. Então, vou aqui dar um Enter. Vou chegar aqui, clico e clico duas vezes. Agora, para esse primeiro caso aqui, ele colocou corretamente aqui, abaixo da média. Mas para os próximos valores, ele colocou aqui acima da média. Aqui tem o 12 mil, que é média. Vitória vendeu 10 mil, mas disse que está acima da média. O que pode ter acontecido aqui para que esses resultados não estivessem corretos? Vamos lá, alguém sabe onde que nós falhamos aqui para não estar correto? Se calhar devia ser 10.
6, Disse o quê? não D5, mas calhar E- devia ser D6, mas Ou seja, ou seja, aqui o problema foi que nós, infelizmente, não não trancamos. trancamos a média, porque a média ela está em uma e única célula. Ok? Então, se está numa única célula, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comparar essa venda com a média. Depois, outra venda com a mesma média. Então, eu tenho que trancar. Porque se eu não tranco, o que vai acontecer? A referência vai deslocar. E se desloca, já vai me dar aqui resultados errados. Ok? Então, aqui no H8, que é onde temos o valor da média, eu vou trancar. Depois disso, dou um Enter, vou pegar aqui, clico duas vezes e aqui está. Então, abaixo, abaixo, abaixo e o resto acima da média. E o resto acima da média. Ok? Então, fica assim. Não, eu tenho que trancar aqui aquela referência. Ok. Seguindo aqui. Vamos falar sobre funções de texto, que são funções que nos permitem fazer aqui manipulações. Então, veja só este caso. Esse tipo de situação é muito comum, por exemplo, para profissionais que trabalham que baixam dados do sistema de empresa. Então, a empresa é relativamente grande e tem um sistema que todo mundo lança informação e depois tem que ter alguém que tem que baixar e fazer a análise. Então, quando a pessoa baixa esses dados para alguma eventualidade, os dados podem ter aqui algumas anomalias. Por exemplo, para o caso aqui, temos aqui o código do cliente, o nome do cliente e o valor, por exemplo, o valor pago na mesma célula. Então, aqui nós estamos limitados, ok? Aqui nós não temos como somar esses valores de venda porque estão numa célula com outras informações com outras informações. Então, nós temos aqui que extrair essas informações. Tudo bem. Então, como é que vamos fazer isso? Vamos usar aqui recursos do Excel, recursos nativos do próprio Excel. Ok, então, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá primeiro observar para o código. O código encontra-se à esquerda. E se vamos reparar aqui, todos os códigos têm quatro caracteres. Por acaso aqui tem quatro números. Então, se o código está à esquerda, nós temos que usar aqui uma função que extrai caracteres à esquerda. Como se diz esquerda em inglês? Left. Então, vou chegar aqui, vou colocar igual e vou chamar aqui a função left. Depois disso, essa função tem dois argumentos. Primeiro é o texto, depois aqui é o número de caracteres. Então, o texto é a célula que eu quero extrair caracteres. Então, depois separador. Aqui, ele me pede o número de caracteres, ou seja, eu quero o código. Então, o Excel me pergunta, ok, você quer o código na célula B5. Agora, esse código tem quantos caracteres? Tem quatro. Vou colocar aqui quatro. Depois, fecho parênteses, vou aqui, clicar em Enter. Vou chegar aqui, clicar e clicar duas vezes. Veja só. Então, usando aqui a função left, eu consegui aqui extrair caracteres à esquerda. Ok? Eu consegui aqui extrair caracteres à esquerda. Então, a seguir, vamos lá aqui pular um pouco o cliente. Vamos lá trabalhar agora com o valor. Tá certo. Eu quero aqui extrair estes valores. Então, observando aqui, esses valores aqui se encontram à direita. Direita em inglês, right. Então, vou chegar aqui, vou colocar igual à função right. A função right, ela faz a operação oposta à função left. Enquanto a função left faz a extração de caracteres à esquerda, a função right faz a extração de caracteres
à direita. Então, é por isso que elas têm o mesmo número de argumentos. Então, primeiro é o texto aqui. Vou apontar. Depois, separador. Agora, número de caracteres. O valor aqui tem 3 caracteres. Então, vou colocar aqui 3. Depois, Enter. Vou chegar aqui, clico. E clico 2 vezes. Veja só. Então, aqui está a informação. Ok? Então, a seguir. Eu quero agora extrair o nome do cliente. Então, o recurso que vou usar agora é um recurso fantástico, que é o Flash Fill, que é um recurso que faz um preenchimento mediante um padrão. Então, vamos lá. Vou chegar aqui. Vou digitar aqui Amanda, espaço, Sanches. Vou dar o Enter. Então, depois disso, é só clicar aqui em Ctrl E. Quando eu clico em Ctrl E, o que o Excel faz? Ele vai chegar aqui e vai extrair para mim todos os nomes. E o recurso que eu acabo de usar aqui é esse recurso aqui escondido, aqui em cima, que é o Flash Fill. Flash Fill ou Ctrl E. Veja só. Ctrl E. Eu cheguei aqui, como viu, digitei aqui o primeiro e o último nome. Depois, cliquei em Ctrl E, ou eu só chegar aqui e apontar aqui, Flash Fill, vou clicar e vai fazer aqui todo o preenchimento para mim, ok? Faz aqui todo o preenchimento para mim. Agora, nessa planilha aqui, tudo ficou claro. A função left, a função right e o recurso flash fill. Ficou claro? Moma, fantástico. Boa. Machava, qual é a sua questão? Pode usar aqui o chat. Qual é a sua questão, Machava? Ok, ok, senhoras e senhores. Então, vamos lá aqui Boa noite. seguir. Desculpa. Sim. Desculpa. Boa noite. Sim, eu gostava de saber, há aqueles casos heterogêneos, por exemplo. Em que? Temos casos heterogêneos no que diz respeito ao código. Imaginemos que tenhamos um código com caracteres diferentes. Qual seria a função? Por exemplo, a Amanda tem 1020 e depois o Pedro tem 102, imaginemos, de forma hipotética. Assim como os valores. A Amanda tem 345, o Pedro tem 24. Então, como é que nós poderíamos assumir para esses casos? Aí pode usar dois recursos, que é o recurso find, que é o recurso find e o recurso find ou flash fill mesmo, consegue resolver aqui o problema. Então, teria que combinar aqui o left com o find. Então, para esses casos, pode usar aqui o find, mas como não faz parte da nossa pauta aqui, não vou dedicar tempo, mas pode usar também o recurso find. Então, fica left e find. Ou o flash fill mesmo. Também já resolve aqui a sua questão. Ok, Zuguli. Acredito que a dúvida era a mesma. Então, pode usar aqui também esses recursos. Esses recursos. Ok. Então, para a nossa última planilha, vamos usar aqui uma função que é relativamente nova da Microsoft. Essa função está disponível a partir de 2019 para cima. 2019 para cima. Agora, para quem usa versões mais, ou para quem usa versões anteriores,
eu vou mostrar aqui uma alternativa para tal. Mas o que eu quero lhe mostrar aqui, veja só, eu tenho aqui essa tabela, ID até o pagamento aqui. Então, veja só, aqui eu tenho Emola. Ele só mostra pessoas que fizeram pagamento por Emola. Se eu chegar aqui e mudar para BCI, muda automaticamente para BCI. Se eu chegar aqui mudar para numerário, muda só para quem efetua o pagamento por numerário. Dizer o seguinte, que essa função está disponível de 2019 para cima. Então, eu vou mostrar aqui uma alternativa para poder aqui ter o mesmo resultado. Então, para o Excel 2019 para cima, então, como prosseguir? Ok. Primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, aqui no pagamento, como pode ver, nós temos valores repetidos. Por exemplo, eu tenho BCI aqui e BCI mais para baixo. Então, nós temos que analisar aqui essa tabela e termos aqui valores únicos, ok? Para poder fazer o quê? Para poder pegar esses valores aqui e trabalhar aqui na nossa validação de dados. Veja só. Em que só de clicar aqui, ele vai aqui mostrar uma lista suspensa. Ok, então como é que se cria uma lista suspensa no X? Simples. Simples, 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 simples. Então, como pode ver, eu já desfiz aqui a lista suspensa. Eu já tenho aqui os valores. Aqui estão os valores. Tudo bem. Então, eu vou clicar nessa célula. Vou para guiar data. Aqui está o recurso Data Validation. Vou clicar aqui. Então, ele vai dizer o quê? Quer dizer que, do momento, esta célula que eu selecionei permite qualquer valor. Tudo que eu for digitar aqui, o Excel vai aceitar. Mas eu quero criar aqui uma lista suspensa nessa célula, de modo com que ele só permita um destes valores. Então, aqui no Source, eu vou chegar aqui e vou selecionar só essa lista. Eu vou clicar aqui em OK. Veja só. Agora, só me permite um desses valores. Perfeito. Então, é assim como nós criamos uma lista suspensa aqui no Excel. Agora, qual é o objetivo? Assim que eu escolhi M-Pesa aqui, eu quero com que o Excel filtre para mim só o M-Pesa, pegue esses valores e venha jogar aqui. Assim que eu mudar aqui para BCI, por exemplo, eu quero com que ele mude o filtro, pegue esses valores e venha jogar aqui de uma maneira automática e dinâmica. Então, repito, essa função que vamos usar agora é uma função nova da Microsoft, disponível de 2019 para cima. Então, como é que ela funciona? Primeira coisa, eu tenho que já pegar nesse cabeçalho e vir jogar aqui. Aliás, copiar e vir colar aqui. Já fiz isso. Então, aqui eu vou colocar igual e a função é a função filter ou filtro em português. Então, aqui ele me pede o array. O array é a base de dados toda. Veja só que eu só comecei aqui dos dados para baixo. Vou aqui clicar nesse separador. Então, eu aqui tenho que dizer o seguinte. Excel, está a ver esta base de dados toda aqui? Que é o primeiro argumento, array. Eu quero que nessa base de dados você filtre apenas as formas de pagamento que são iguais ao BCI. Só isso. Vou repetir. Eu tenho que dizer o seguinte, Excel, dessa tabela toda aqui, eu quero que você filtre todas as formas de pagamento que são iguais ao BCI. Só. E ao dar o Enter, veja só como é que fica. Então, olha só, BCI aqui está. Se eu chegar aqui, mudar
para numerário. Numerário aqui está. Se eu chegar aqui, mudar para M-Pesa, M-Pesa aqui está aqui, por acaso aqui é a linha 1 e a linha 8 aqui. Veja só, agora o filtro ele fica dinâmico. Ele fica dinâmico. Então, senhoras e senhores, essas são as funções que você deve dominar para que possa trabalhar de uma maneira mais produtiva aqui no Excel. Então, em vez de perder horas e horas fazendo tarefas manualmente, use essas funções para poder ser mais flexível. Que tal? A aula de hoje foi proveitosa? A aula de hoje foi proveitosa? Moma, claro. Eu já ia me esquecendo. Eu disse que para os que usam versões anteriores, qual seria a alternativa? Veja só, para nós que usamos o Excel, para nós que usamos o Excel, quando nos deparamos com dados nessa configuração, nós dizemos que esses dados já estão numa tabela. Afinal de contas, temos aqui um cabeçalho bonito, temos aqui esta formatação. Temos aqui essa formatação. Mas o Excel, como ferramenta, considera que esses dados aqui estão dentro de um intervalo que começa de B4 até E14. Agora, para eu pegar nesses dados e converter em tabela, eu devo clicar em qualquer célula nesta base de dados, vou para Insert e Table. Então, veja só, veja só, veja só. Aquele seguinte, onde que estão os dados para a sua tabela? Ele já delimitou para mim que é de B4 até E14. E essa opção tem que manter ela marcada. Vou clicar em OK. E antes de clicar em OK, veja só, a minha última guia agora é Help. Quando eu clicar aqui em OK, veja só, veja só, veja só. Agora eu tenho aqui um Table Design. Veja só, agora tenho aqui Table Design. Essa tabela só surgiu por causa da tabela. Quando eu clico fora, a última guia é Help. Quando eu clico aqui dentro, tem aqui Table Design. Então, como eu estou trabalhando agora com tabela, eu posso clicar aqui em Table Design e aqui tem o Slicer. O que é um Slicer? Slicer é um filtro. Então, vou clicar aqui no Slicer. Eu quero dizer, eu quero filtrar essa tabela por forma de pagamento. E eu clicar em OK aqui, veja só, veja só, veja só. Vai surgir aqui um filtro, que é Slicer. Então, a magia vai começar agora. Quando eu clicar no BCI, só mostra BCI. Quando eu clicar em dinheiro, só mostra dinheiro. Quando eu clicar em mola, só mostra mola. Veja só, o resultado aqui é o mesmo. Isso aqui fica dinâmico. Em vez de eu chegar aqui, clicar e escolher a forma de pagamento, veja só, tem aqui esse slicer aqui que eu posso ir clicando e mudar aqui a configuração. Agora, nesse funil com esse X vermelho, quando eu clicar, ele volta. E sendo slicer, eu tenho aqui outras opções. Eu posso chegar aqui, por exemplo, no slicer e aumentar, por exemplo, aqui o número de colunas. Então, isso vai mudar a maneira como a informação ou os botões estarão dispostos. Então, vai mudar aqui. Opa, meu mouse não está a responder. Agora foi. Então, veja só. Eu vou clicando aqui, a informação muda. Que tal? Fantástico ou não este recurso? Bom, agora sim, estou na minha praia. Boa. Então, para quem não tem a função filter, pode usar aqui este recurso que é o slicer. Então, todas as versões do Excel possuem este recurso. Possuem este recurso. Então, Sharon diz assim, muito proveitosa a aula, agradecido, Mauro. Boa. Então, senhoras e senhores, como eu sempre digo a vocês, nas terças e quintas-feiras nós temos aulas gratuitas aqui
pelo Zoom. No entanto, nós temos um curso completo que as vagas a gente só abre no final do mês e por acaso aqui as inscrições estão abertas. Estão abertas. Acredito que todo mundo viu as mensagens lá no WhatsApp. Então, tem um e outro que foi mostrando Jerônimo excepcional. Boa. Tem um e outro que foi falando, responde algumas dúvidas no privado sobre o curso, sobre os pagamentos, como o curso funciona. Então, eu quero aproveitar aqui esses últimos 5 minutos que nós temos, para responder dúvida. Quem tem dúvida sobre o curso completo pode se manifestar aqui nesse tempinho. Quem tiver dúvida sobre o curso completo pode se manifestar. Agora, hoje cedo, alguém no grupo escreveu uma mensagem estranha de que, é, deixa eu só lembrar aqui, estranha de que curso online não funciona, aqui nem é o Brasil, algo parecido. Então, eu vou chamar aqui o senhor Moma só para falar sobre sua experiência com o curso e para dizer em que província se encontra. Eu estou em Maputo. Então, só deixar, se ela ver aqui o Zucule, muito proveitosa, Mano Mauro, embora em algum momento tive oscilações por causa da internet, realmente pude perceber aqui, sempre esteve saindo e voltando, mas a boa é que está aqui. Então, vou chamar o senhor Moma. Senhor Moma, como está? Boa noite, estou bem. Ok, perfeito, eu Eu também estou ótimo. Então, senhor Moma, fala de que província? estou em Sofala, concretamente distrito de Xibabava. O maior número conhece mais Muxunga, que é um dos postos administrativos. Ok, Eu estou cá mesmo. ok, Ingressei-me no curso no princípio, no meado, quase final de janeiro. Iniciei o curso que agora estou mesmo na fase final, no último módulo. Curso interessante, aulas curtas, explicações curtas e práticas. E já faço algumas maravilhas, estou mesmo a concluir. Por isso, quando se deu a última explicação aqui, eu disse já estava na minha praia. Na verdade, aprendi mesmo online, excepcional por acaso. Na verdade, também tive dúvidas no princípio, ok, mas fui dado força com um dos alunos de Mauro, que é o Agaste, Agostinho Muxanga, ok, e me disse que isso era uma realidade. Estou lá. Também incentivei alguns colegas meus que vão também ingressar. É uma ok, coisa fantástica, muito positiva. ok. Tenho uma boa experiência, por acaso, com isto. Estou muito distante de Maputo. Tem aquela grande questão ali. Será que o online funciona? É que está a funcionar até agora. Se agora estamos em aula online Ok, e tem aulas mesmo 10, 13 minutos no máximo, com explicações e exercício à parte para poder exercitar. E segundas e quartas-feiras temos sessão de dúvidas online. Apresentamos, exibimos a nossa tela mesmo, assim como estava sendo apresentado, e colocamos a nossa questão e resolvemos em tempo recorde e ultrapassamos diferentes. Tenho yes, uma experiência muito boa. yes. Ainda bem que mencionou esse ponto, porque o que acontece? Aqui no gratuito, eu tenho aqui cerca de 50 minutos de aula. Eu chego aqui, exponho o que eu preparei e vou-me embora. Agora, o estudante não tem essa possibilidade de interagir comigo, mas lá, já no curso completo, você tem um espaço em que o estudante expõe sua dúvida. Então, partilha a sua tela e eu aqui vou sanando as dúvidas. Ok, senhor Moma. Acho que um outro pode estranhar esse nome, Moma, Moma, como é que é? Ele,
Ele abreviou o nome dele, é o Senhor Moisés Manuel. Ok, Senhor Moma, agradeço aí pelo seu feedback. Então, são 20h50. Antes que a gente encerre aqui a aula de hoje, alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma dúvida? Para o Zugul que disse que esteve com um problema de internet, a aula está sendo gravada. Acredito que até amanhã eu disponibilizarei a gravação. Então, senhoras e senhores, não havendo mais dúvida, nós vamos parar por aqui, ok? Então, assim, até na quinta-feira. E nos vemos lá, ok? Tchau, tchau e até na quinta-feira. Machava leva... Opa, Machava caiu. Então, até lá, Jerome. Para nós que participamos das aulas, não há desconto para o curso Machava. Que questão é... Elas... Não Machava, Jerônimo. Que questão é essa? Na verdade, o que acontece? O curso, pelo contrário, cada mês que passa, o valor vai crescendo, ok? O valor vai crescendo. Então, de janeiro para fevereiro houve um acréscimo, então no próximo mês também haverá um acréscimo, ok? Então, infelizmente não há desconto. Por nós também é na fase promocional. O nosso objetivo agora não é de ter um alto faturamento. Agora, a nossa preocupação é de apresentar um valor simbólico do curso para que a gente possa coletar testemunhos. Agora, o nosso foco não é de ampliar a estrutura, não. Agora, o nosso foco é de nós termos testemunhos. Então, o valor que estamos a cobrar pelo curso, 2.900, esse valor é muito simbólico para o curso de X. É só dar uma vasculhada na concorrência para ver quanto é o curso de X. Então, nós estamos aqui numa fase promocional para nós colhermos testemunhos, para daí sim já começarmos já a gerar lucro. Agora, agora, o que nós estamos a procurar garantir é cobrarmos um valor justo para que possamos pagar o Zoom. Como pode ver aqui, esse Zoom é pago. A gente pode aqui passar horas e horas falando, não vai cortar. A plataforma também pagamos a hospedagem, então mensalmente precisamos de pagar a hospedagem e vários recursos sobre o curso que nós temos que pagar. Então, esse valor é um valor simbólico para o que estamos aqui a fazer. Então, um valor abaixo desse, acho que é pedir muito. Então, Geraldo, tem outra questão, fora essa. Fora essa. Não, não tem mais questão. Então, senhoras e senhores, sempre é um prazer estar aqui, partilhar um pouco que eu sei. E até lá.